Deixa eu abrir aqui o Visual Studio já. Gente, hoje, a aula de hoje não tem nenhuma teoria nova, tá bom? Vamos só praticar, vamos fazer um programa do zero. Eu peguei um aqui que um programa um pouquinho menor do que a gente fez da outra vez, mas vai caber a gente fazer isso tudo na aula de hoje. E aí a gente finaliza aqui, lógica, beleza? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, qualquer dúvida é só me parar, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu tava querendo fazer um aplicativo muito parecido com o que a gente fez lá, aquele de banco, sabe? De sacar, de fazer login. Eu tenho ele em algum notepad aqui. Deixa eu até abrir. Bloco de notas. Eu acho que é esse cara aqui. Extrato com login. Lembra que tinha a opção de saque, depósito, ou esse aqui? Aqui, ó. De exibir saldo. Lembra que a gente até fez um negócio de login aqui, colocou o saldo, extrato, tudo mais. Eu queria fazer um cara parecido com esse hoje, só que aplicando o que a gente viu na última aula de programação orientada a objetos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Visual Studio, primeira coisa. Vou criar um projeto novo, aplicativo de console, próximo. Vou dar o nome de conta bancária, projeto. Net10. Tá criando aqui. Boa. Então vamos lá, ó. Essa aqui é a nossa program, tá? Nossa classe principal. O que que eu vou querer fazer? Tá, beleza. Não vou atualizar agora. Aliar. Eita. Pô. Então vamos lá. Aqui vai ser o esqueleto do nosso projeto, beleza? A program é sempre a classe principal. Então vamos lá. Eu vou, por exemplo, fazer aqui só, né? Programa para manter contas bancárias em memória e realizar saque e depósito, tá bom? Então, como que a gente fez da outra vez, né? A gente pegou, colocou todo o código aqui nessa program e foi fazendo ali menu principal, aí pede a opção pro cara, aí depois a gente pega essa opção e joga no switch, certo? Aí o switch vai dar as opções, caiu no switch 1, vai ser um saque, vai ser um depósito, né? E a gente tinha feito um login antes. Só que tudo isso jogado. E a gente mantendo as contas bancárias, desculpa, a gente mantendo as contas bancárias aqui, ó, numa lista, certo? Aqui tem operação. Aqui a gente nem tinha feito o login aqui ainda. Deixa eu ver se saque e depósito. Eu acho que esse aqui, ó, aqui a gente fez login. É isso aí, ó. Digite seu usuário, digite sua senha. Lembra que a gente, para guardar os usuários, a gente guardou aqui dentro de um dicionário, tá bom? Na verdade, de dois dicionários. Um que tinha os usuários e o outro que tinha o saldo, certo? Então a gente fez aqui dois for eachs, a gente fez aqui as interações, tal, criou aqui os usuários no nosso dicionário. Só que agora a gente vai usar a programação orientada a objetos, tá? Ao invés de fazer dicionários, listas. Na aula passada, eu mostrei que isso aqui é muito mais fácil, muito mais inteligível, né, do que ficar usando dicionário e lista, tá bom? Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu quero fazer aqui? Eu vou criar uma classe nova, né? A gente vai seguir o mesmo princípio. O que eu pensei em fazer? A gente tem que ter contas bancárias, certo? É um programa que ele vai fazer login através de usuário e senha. Ele vai, a partir do login bem-sucedido, mostrar as funcionalidades do menu, certo? Então vai mostrar o menu, vai mostrar depósito, saque e tudo mais. E a gente vai poder fazer esse acompanhamento, tá?
Eu pensei em só mostrar aqui o saldo, tá bom? O saldo final. Não pensei em mostrar extrato ou histórico de operações, porque acho que vai ficar muito complexo e a gente já fez isso, né? Então vamos fazer o seguinte. Que eu preciso aqui? De uma estrutura que mantenha. A gente usou dicionários na outra vez, né? Aqui eu preciso de uma estrutura que mantenha todos esses dados num lugar só. Então, por exemplo, eu quero uma conta um, eu quero a conta 2. A conta um tem login e senha, a conta 2 tem login e senha, tem o saldo, né? Elas mantêm a operação de saque, depósito lá no mesmo objeto, e para isso a gente pode criar uma classe, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Vou vir aqui no gerenciador de soluções. Se ele não estiver aqui do lado para vocês, ele vai estar aqui em exibir, beleza? Gerenciador de soluções, vou clicar o botão direito aqui no nosso projeto, conta bancária, adicionar classe. Aí eu vou adicionar aqui uma classe chamada conta, conta.cs, né? CS é a terminação aqui de classe. E ele já cria aqui toda a minha estrutura de conta, né? Uma internal class, conta. Eu vou deixar isso aqui como public, para eu conseguir acessar todas as informações dela a partir da program, mas a gente não vai precisar. A gente vai criar todos os métodos e atributos encapsulados aqui dentro, tá bom? Então vamos lá. O que uma conta tem que a gente quer, né? Para nossa funcionalidade. A gente precisa. Cada conta é atribuída a um login e senha, certo? Vamos lá. String. Vamos deixar público aqui, né? Public. String. Login. Ou usuário, né? Vou criar uma public string também. Senha. O que mais que eu preciso? Então, uma conta sempre tem saldo, né? Public. Vou colocar double, né? Double saldo. E que mais que eu vou precisar? Eu tenho só isso, né? O usuário, senha e o saldo eu vou manipular. Eu não preciso. A gente não vai ter histórico aqui de. A gente até pode fazer se der tempo, mas eu acho que não vai dar. O histórico de transações. Então, a princípio, a nossa conta só tem esses caras aqui. A gente pode até colocar, né? é, public string titular, né? Para ter o nome do cara aqui, mas isso não vai ser importante, tá bom? Vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero encapsular, eu quero criar um método dentro dessa classe que seja um método de validação de login. Por quê? Quando eu criar essa conta, eu posso criar através de uma interface, né, que eu fizer na aplicação, eu posso criar ali instanciando um objeto e passando essas informações em código mesmo. E eu quero bater essas informações que tiver nesse objeto, que são meus usuários e senha reais, com o que eu vou estar colocando na tela. Gente, me dá só um minutinho, rapidinho. Voltei. O cachorro tava latindo aqui. Fui acalmar ela. Então, vamos lá. Eu quero fazer um método que valide essas informações de usuário e senha. Então vamos criar aqui um método, né? Público, né? Um public. Eu vou colocar ele como booleano, né? Ele vai ter um retorno booleano. Ou seja, se o usuário e senha baterem, eu vou retornar true. Se não baterem, eu retorno falso, tá bom? Então, método booleano, validar, validar login. Ou, vamos colocar aqui só, login, certo? E aí, o que eu passo de parâmetro? Olha, até deu uma ideia aqui pra gente, né? Já colocar como parâmetro usuário e senha. Então, vamos lá. Eu vou receber aqui uma string usuário, usuário digitado, né? E eu vou também receber uma string senha digitada. Qual que é a ideia? Quando eu quiser chamar esse método, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se, né? Eu posso até já dar um return aqui. Return. O que eu vou retornar? Ah, se usuário e senha, opa, usuário digitado, né? Digitado é igual a usuário. Certo? O que isso significa? Quando eu criar esse objeto aqui, supondo, então vamos lá. Estou criando uma classe, conta tem esses atributos e vai ter um método de login. Quando eu criar o objeto lá no nosso código, sei lá, conta um ou conta C, X.
qualquer que seja o nome da variável. Quando eu criar esse objeto lá no meu código, eu vou passar essas informações. Ó, estou criando essa conta, ela vai ter um usuário tal, né? O usuário João.topan e a senha 1234, né? Quando eu quiser fazer login, eu vou chamar esse método, só que antes disso eu vou pedir para o usuário na tela. Eu vou falar, olha, me informe seu login e sua senha. Eu vou digitar, vou atribuir o meu console, o readline, numa variável, né? Numa variável o usuário digitado e senha digitada. E eu vou chamar um método de login passando essas duas strings que eu vou receber lá do console, entendeu? Quando eu passar essas duas strings para o parâmetro, ele vai me retornar se o usuário digitado é igual a usuário e por ser login, né, eu tenho que retornar também que a senha digitada é igual a senha. Opa, igual a senha. A senha que eu defini que era a senha dessa conta, desse objeto. Beleza? Deu para entender aqui? Então o que que isso aqui vai me trazer? Se o usuário digitado é igual ao usuário e a senha digitada é igual a senha, ele me retorna verdadeiro, certo? Lembra das expressões. Se essa igualdade der verdadeiro e essa aqui der falso, logo a expressão inteira vai me retornar falso, certo? E ele vai retornar um booleano falso. Se essa igualdade aqui for verdadeira e essa aqui também, né? Como eu estou usando o operador lógico e, então ele vai retornar verdadeiro, beleza? Simples assim. Que eu quero fazer mais aqui? Eu quero embutir a nossa operação de saque e depósito dentro do objeto aqui, dentro da classe. Eu vou falar public. Qual que vai ser o nosso tipo de retorno? Não preciso, né? Eu estou manipulando uma variável aqui de saldo. Não preciso retornar verdadeiro, falso, nenhum saldo aqui. Não preciso fazer nada. Então eu vou deixar void, né? Public void sacar. O que que eu espero aqui como parâmetro num método de sacar? Eu quero dar o valor a ser sacado, certo? Então eu vou colocar aqui double valor. Vou deixar só o valor, simplificar. Abro chaves. O que que o nosso método de sacar faz? Ele vai pegar o valor que eu estou passando aqui, que é arbitrário, certo? E eu vou tirar do meu saldo. Então eu vou fazer aqui saldo é igual ao saldo, meu saldo anterior, menos o valor. Ou, como a gente já viu, né, dá para simplificar isso aqui, fazendo que saldo é menos igual a valor. Isso significa que eu estou pegando a variável saldo e decrementando a minha variável valor. Então, se eu tenho um saldo de 1.000, ele vai tirar aqui tirar, sei lá, um valor de 100. Ele vai retornar 900 aqui para saldo, tá bom? É a mesma coisa que eu falar que saldo é igual ao saldo anterior menos o valor. Mesma coisa, certo? Então, vou apagar aqui. Percebe que eu não preciso retornar nada, tá? Aqui, como eu tinha uma variável de retorno aqui, ó, falei que a minha função login retorna booleano. Aqui eu preciso retornar um booleano. Se eu não desse um return aqui, ele ia reclamar. Ele falou, pô, você tá falando aqui que isso aqui retorna uma coisa, ó. Nem todos os caminhos de código retornam um valor. Só tem um caminho de código aqui, que é o principal, e realmente, eu não tô retornando nada. Agora eu tô. Bom, aqui eu não preciso disso. Aqui, como é uma função void, eu não preciso retornar nada. Eu só vou manipular a variável saldo, né, decrementando ela com o valor que eu estou passando aqui na hora que eu for chamar o método. Tá bom? Vamos lá. E aí o depositar é a mesma coisa, né? Public void depositar. E eu vou dar um double valor aqui também. Abro chaves. Só que agora o saldo ele vai ser incrementado com o valor. Beleza? Não foge muito do que a gente fez. Saldo. E mais uma coisa que a gente precisa é listar. O que que a gente precisa fazer aqui? Listar o saldo, né? A gente coloca uma. Hum, vou criar um método aqui. Falar assim, ó. Public. Eu vou colocar string, tá bom? Que eu vou retornar uma string aqui. Porque aí na hora que a gente chamar esse método, a gente chama ele dentro do console writeLine. Lembra que eu consigo passar tanto uma string, né, no console writeLine pura, escrevendo, quanto eu posso passar uma função, contanto que essa função retorne uma string, tá bom? Então, se eu vou colocar aqui public string exibir saldo, eu não vou passar nenhum parâmetro, tá bom?
Abro chaves. O que que eu vou fazer? Eu vou retornar uma string. Vou abrir aspas aqui, vou colocar meu símbolo de interpolação e falar o saldo do cliente. Abro chaves. Aqui eu posso colocar aqui, titular, né? O nome do cara. O saldo do cliente tal é de. Vou colocar aqui bonitinho. Reais. Saldo. Isso aqui eu coloco vírgula 00. Não, porque a gente colocou double, né? Double pode ser quebrado. Vou colocar aqui saldo. Ou saldo.toString. E a gente coloca aquele F2, né? Pra ficar formatado bonitinho. Parênteses aqui. Fechou. Aqui ele tá falando que nem precisa isso. Mas como a gente tá formatando, beleza. Então a gente tem uma classe que tem essas informações, né? Esses atributos ou propriedades. E tem esses quatro métodos aqui. Então vamos lá. Toda vez que eu criar, então vamos supor que eu venho aqui, deixa eu salvar aqui o conta, senão ele não me ajuda. Toda vez que eu quero criar uma conta, eu crio como se fosse um tipo de variável, né? Eu não deixei pública. Public class conta. Ah, tá. Ah, beleza, eu precisava usar o namespace. Beleza, então uma conta C é igual a new conta. E aí aqui eu já posso começar a manipular todas as variáveis que a gente colocou lá. Então c.saldo é igual a tanto, de saldo inicial, c.login é igual a João, pá, João.pan, e por aí vai, entendeu? Eu posso manipular agora, ou login não, c.usuário. É João Tupan, eu posso começar a manipular todas as informações dentro dessa minha variável C, beleza? Que é uma variável, um objeto do tipo conta, que dá pertencente à classe conta, tá bom? E é em cima disso que a gente vai começar a manipular nosso programa, beleza? Então vamos lá. O que eu quero fazer? Vamos, antes de mais nada, começar a criar o nosso menu principal, né? Vamos começar criando o nosso login, na verdade, porque é a primeira coisa que a gente quer que apareça, né? Antes de mostrar, você quer sacar, você quer depositar, você quer sair, a gente quer mostrar um login. Então vamos lá, aqui no main, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar um cabeçalho, né? Bem-vindo ao banco, bem-vindo ao banco digital. E a gente coloca umas firulas aqui. Ah, beleza. Só pra ficar bonitinho. Ok. O que a gente vai fazer? Lembra que na última aula a gente mexeu com ponteiro? Quando eu quero referenciar lembra que aquele C que a gente criou, né, o nosso objeto, ele é um ponteiro para o espaço de memória que tem as informações aqui das propriedades, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma conta chamada conta logada. Eu vou usar essa conta logada como se fosse uma variável de controle. Uma new conta aqui. Só que eu não vou preencher nada nela ainda, tá? Ela só vai ser um ponteiro vazio por enquanto. Aí eu vou fazer assim, eu quero que o meu loop de login rode enquanto essa conta logada não estiver preenchida. Por que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter uma lista, né? A gente precisa, na verdade, fazer isso primeiro. Criar uma lista de contas. Então, vamos lá. Vamos criar uma lista. Então, uma lista de contas, certo? Chamada lista de contas. Uma nova lista de contas, do tipo conta. Beleza. Aí a gente, por enquanto, ela tá vazia, certo? Mas a gente vai criar aqui, vamos supor que a gente quer criar.
algumas continhas. A gente não vai ter um menu de criação de conta, criar conta, excluir conta, né? Vamos criar ela aqui no código para simplificar. Então vamos dar uma lista de contas, ponto .add, e eu vou criar uma nova conta aqui, new conta. E eu vou passar, né? Para a gente passar as variáveis aqui, a gente já pode abrir chaves aqui mesmo dentro do new, tá bom? Então eu vou falar que usuário vai ser joão.topão. Acho que aqui é ponto e vírgula aqui. O meu saldo inicial vai ser de 50 mil reais e 50 centavos, certo? Ah, antes disso, eu vou colocar minha senha aqui, né? A minha senha vai ser uma string, né? 1, 2, 3, 4, bem seguro, né? E o que que falta aqui? Falta o titular, né? O titular, João Vitor. Opa, beleza? Ponto e vírgula. Acabou aqui. Vamos criar mais uma? Só que só substituindo os dados. É mais duas, vai. Três. Então vamos colocar aqui Anselmo.Pereira, né? Anselmo Pereira. Senha 4567, 5678. Saldo a gente vai deixar um. Vamos colocar aqui 100. E o titular, Anselmo Pereira. Aqui, Gustavo Paz. Humberto Assis. E vamos criar mais uma, né? Não vamos deixar o nosso querido Gustavo Santana de fora, né? Só ele não vai ter conta no nosso banco. Vamos lá. Ponto Santana, que vai ser Humberto Assis. E aqui vai ser o Gustavo. Ponto Paz. 5678 9012 3456 7890. Tô randomizando tudo, beleza? 20 mil, 80 mil, 150 mil, por aí vai. Beleza? Então a gente tem aqui uma lista, tá bom? Então essa lista de contas é uma lista com vários objetos de conta. Aqui lembra que a gente pode ser uma lista de inteiros, pode ser uma lista de string, pode ser uma lista de qualquer coisa. Mas como a gente tem a classe conta, a gente já cria aqui nossa lista de contas, beleza? E eu tô passando aqui já no construtor. Eu tô falando assim, ó, adicione a essa lista de contas uma nova conta, né? Cujo propriedade de usuário é essa, propriedade de senha é essa, saldo titular é esse. Beleza? Sem segredo aqui. O que que eu vou fazer? Eu quero fazer um laço que, enquanto conta for nulo, isso aqui na verdade eu vou deixar como nulo, né? Conta logada é nulo. Eu posso usar um null como tipo aqui, tá bom? Eu vou falar, enquanto minha conta logada for nula, né, ou seja, enquanto eu não achei o meu login, eu vou pedir para ele ficar repetindo. Tente novamente, certo? No momento que eu achar o cara aqui, ou seja, no momento que eu bater um for each, né, ou iterar sobre essa lista de contas e achar um usuário e senha que sejam validados, e para isso a gente já tem uma um método aqui. Cadê? Login, certo? Eu quero fazer o seguinte, para cada, né, ou seja, for each, para cada usuário, né, ou para cada conta na minha lista de contas, valide o login. Se retornar verdadeiro, eu vou atribuir essa conta que eu estou utilizando no for each a essa variável conta logada. Eu vou ter esse ponteiro, né, para memória salvo. Porque lembra, o ponteiro é como se fosse literalmente o ponteiro, ele aponta para um espaço de memória. Se eu estou falando, olha, eu criei uma conta que está no espaço de memória 7F, supondo, tá? E ela tem lá usuário, senha, saldo, tal. Beleza, isso aqui está num espaço de memória e eu tenho o ponteiro para ele, certo?
Quando eu estiver iterando sobre os itens dessa lista, o for each ele vai ir de ponteiro em ponteiro, buscando lá na memória os valores de usuário, senha, saldo, titular, etc. Tá bom? Que vai acontecer? Quando eu achar, ou seja, quando eu validar o login, ele vai copiar esses ponteiros. Ele vai pegar o ponteiro na qual da conta que eu tenho das informações na qual o login bateu, e eu vou copiar esse ponteiro aqui para o meu conta logada. Por quê? Quando eu tiver esse conta logada, eu vou ter um objeto do tipo conta que eu vou poder manipular. Então, a partir desse cara aqui, eu vou poder chamar conta logada, ponto login, conta logada, ponto exibir saldo, conta logada, ponto sacar, beleza? Só que por enquanto ela tá nula, não tem nada preenchido nela, tá bom? Então vamos lá fazer o nosso while. Então, enquanto conta logada é igual a null, eu vou ficar pedindo o login para ele, tá bom? Vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui? Console write-line. Digite seu login. Eu vou dar um console write, tá? Para ficar do lado. Digite seu usuário, né? Seu usuário. Eu posso criar uma string aqui. Opa! String usuário digitado igual a console.readline. Beleza? Mesma coisa. Console writeline, digite sua senha. De novo, errei aqui. Console write. Digite sua senha. E eu vou criar uma string, senha digitada, que vai ser atribuída ao console.readline. Beleza? Agora que chega a parte interessante. Eu tenho usuário e senha digitada, certo? Então, o que eu quero fazer? Para cada conta que eu tenho na minha lista de contas, eu vou verificar se o meu usuário e senha batem. E para isso a gente chama um método, tá bom? Então, para cada for each, para cada conta C, por exemplo, eu tenho que dar um nome aqui para ela. Na minha lista de contas, o que que eu vou fazer? Para cada uma, eu vou invocar o método c.login e passar aqui o meu usuário digitado e senha digitada. Por que esse cara vai fazer? A gente definiu que esse método, né, essa função, lá na nossa classe conta, vai retornar um booleano. Ele vai bater se o usuário digitado e a senha digitada corresponde ao usuário e senha que eu defini aqui no objeto. Beleza? Só que eu só vou fazer isso eh, se c.login de usuário digitado e a senha digitada, ou seja, ou seja, se isso aqui bater, ou seja, se o login retornar verdadeiro, significa que o usuário digitado é igual a senha digitada. Significa que eu achei minha conta certa. Então eu quero atribuir o meu conta logada, eu vou atribuir o valor de C, que é o nosso ponteiro. Deu para entender aqui, gente? Ficou muito nebuloso? Esse cara aqui estava nulo, certo? Beleza. Então esse cara aqui não tinha nada dentro dele. Eu tenho uma lista de contas aqui, de objetos do tipo conta. Então, se esse cara aqui retornar verdadeiro, significa que eu achei minha conta. Eu vou pegar esse C, que é o C nada mais é do que na minha lista de contas, ele vai pegar primeira conta, segunda conta, para cada um desses caras. Se o meu login bater, eu vou falar, olha, esse cara é o que eu quero ter de conta logada. Beleza? Quando ele fizer isso, a gente pode dar um break aqui, né? O break vai sair do for each, tá? Porque, de fato, eu vou achar uma conta, eu não preciso mais ficar iterando sobre esse laço, né? O break vai sair do for each, tanto que, ó, os dois ficam coloridinhos aqui, falando que um está relacionado ao outro. E aí ele vai chegar aqui no final, vai ver o while e vai falar, conta logada, ela é nula? Não é. Não vou rodar esse pedaço de código de novo. Então, nosso login funcionou. Caso contrário, se ele chegar aqui no final e não achar nada,
né, para cada um. Se ele não achar nada, ele vai falar aqui, console write line não foi encontrada ou login não é, não bem sucedido. Não foi possível. Credenciais incorretas, vai. Vamos simplificar. Credenciais incorretas. Tente novamente. E a gente pode dar um console ponto clear aqui, né? Beleza. Não, isso aqui não vai funcionar, porque ele vai dar um break e ele vai falar credenciais corretas. Eu tenho que colocar isso aqui dentro de um condicional. Então, se, depois de tudo isso, conta logada ainda for nula, aí sim que eu vou fazer essas coisas. Certo? E beleza. Beleza. Se ele saiu desse while, quer dizer que eu achei minha conta logada. Eu achei meu objeto de manipulação. Então eu posso já aqui começar a minha lógica do menu principal. Certo? Cara, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função. Eu vou criar ela aqui embaixo de tudo, tá bom? Minha função chamada public menu principal. E eu vou passar como parâmetro essa minha conta. Conta, conta logada. Beleza? Percebem que eu dei o nome para essa variável de conta logada, é o mesmo nome que esse, por isso que ele está ficando aceso, tá? Em todos, mas a variável é diferente, tá? Essa variável aqui, conta, conta selecionada, isso aqui é uma variável arbitrária, tá bom? Eu ainda não chamei esse método, estou definindo ele aqui, essa aqui é a assinatura do método, beleza? Qual que é a ideia? Quando chegar aqui, no final do meu while, acabou, achei minha conta, e eu vou chamar o meu menu principal. Principal. Passando a minha conta, conta logada. Beleza? Qual que é a ideia aqui? Que void. Qual que é a ideia aqui, tá? Eu quero passar o meu conta logada como parâmetro no meu menu principal. Eu não precisaria, tá bom? Porque conta logada aqui tá como uma variável global. No momento que eu setar ela, eu vou ter ela aqui em todo, acessível por todo o pedaço do meu código, tá bom? Mas eu posso passar também ela como parâmetro para o menu principal, falando, olha, você vai ter um ponteiro aqui para conta selecionada, beleza? Para sua conta que você tem que, de fato, fazer as operações, tá bom? Então, toda vez que eu precisar chamar o meu método, eu vou colocar aqui, ó, só conta selecionada, ponto saldo, ponto titular, ponto senha, ponto depositar, ponto sacar, né? Posso fazer um monte de coisa aqui. Então, aqui a gente já pode criar o nosso menu principal, a gente pode apresentar, né? Então, vamos dar os nossos console write line. Opção um sacar. Server Line. Opção 2 depositar. Console write line. Opção 3 sair. Beleza? Pode até fazer uma firulazinha aqui, ó. A gente deu console clear aqui no final, né? Não. Vamos dar aqui no começo. Console.clear. E a gente pode dar uma firulazinha aqui, escrever bem-vindo. Ah, e colocar aqui conta selecionada. Ponto titular. Certo? A gente tem essa informação lá. Bem-vindo. Selecione uma das opções a seguir. Beleza. Sacar, depositar e sair. Eu vou. Não, vou deixar. Vou fazer o seguinte: colocar uma new line aqui só para ficar bonitinho. Beleza?
Ou melhor, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui embaixo. Console WriteLine, selecione, barra N, selecione uma opção. Eu vou deixar aqui só console.write para eu colocar do lado, beleza? Selecione uma opção. E aqui a gente vai fazer int opção, ela vai ser igual ao convert.toInt32, certo? Isso aqui a gente já viu. O nosso console, nosso input que vai vir do console.readline. Beleza? Então ele vai transformar o que quer que seja aqui de string aqui num inteiro e colocar em opção. Por conta do tempo, a gente não vai fazer aqui nenhuma tratativa de erro, do cat, de você digitou o negócio errado, volte lá para cima. Vamos fingir que o usuário é inteligente aqui, tá? Mas vocês já viram como que faz esse tratamento aqui de exceção. Inclusive, acho que a gente usou esse código aqui do banco para fazer a tratativa de try-catch, né? Se eu não me engano, tá bom? Mas isso você já sabe fazer. Vamos deixar esse programa mais simplificado. E aí, beleza. Vamos aqui fazer, então, nosso switch. Eu vou fazer o switch da minha opção, certo? Ou seja, caso ela for 1, eu vou chamar a minha opção de saque. Na verdade, eu preciso perguntar para ele qual que é o valor que ele quer sacar, certo? Vamos criar essa variável aqui em cima. Vou colocar double valor, declarando ela só, tá? Não estou atribuindo nenhum valor a ela. Então, case 1, se eu quiser sacar, primeiro eu pergunto pro cara, né? Quanto ah, vamos colocar aqui um saque. E vamos dar um console.clear. Vamos perguntar aqui, quanto que ele quer sacar? Console write. Para ele colocar aqui do lado. Eu vou atribuir esse valor à minha variável valor. Tá? Então, valor é igual a convert ponto to double meu console ponto readline. Beleza. Ah, não, beleza. Então eu já tenho meu valor. O que que eu vou fazer? Pegar minha conta selecionada e chamar o meu método de sacar. E lembra que o sacar, ele exige que eu passe um double, beleza? E eu tenho ele. Vou passar meu double valor aqui. E pronto. Ele fez o saque. E ele não me mostrou, né? A gente pode até colocar aqui. Console write line. Pular uma linha. Saque efetuado. Voltando ao menu principal. Eu dou um thread.sleep aqui, de 3 segundos, certo? Eu dou um break. O que que vai acontecer? Se a minha opção for 1, ele vai pedir o valor, vai atribuir esse valor à minha variável aqui, que eu guardei, e ele vai chamar o sacar da conta selecionada, ou seja, do ponteiro que eu tenho para aquela conta que eu loguei, certo? Ele vai chamar o sacar. E o sacar, o que que a gente falou que faz? Ele tira do saldo o valor, certo? Então o cara já tem o saldo que eu defini aqui no começo do programa. Esse saldo aqui. Ele só vai retirar esse valor que a gente está passando por parâmetro. Beleza? Sacar valor. E vai falar saque efetuado. Meu break vai sair, o meu switch vai acabar, e eu vou voltar aqui para cima.
beleza? Vamos fazer a opção 2. Alguma dúvida até aqui? De boa? Vamos lá. Vamos repetir a mesma coisa aqui. Não tem muito segredo, tá? Vamos dar um console ponto clear, mas aqui a gente coloca aqui um depósito. Quanto você quer depositar? Ele vai ler como um double, só que aqui a gente chama o depositar, que vai receber a mesma coisa, certo? Só que ao invés de decrementar a variável, ele incrementa o depósito. E aqui, depósito barra N, depósito efetuado. Voltando ao menu principal. O que mais que a gente precisa fazer? O sair, né? O sair a gente pode... Só que a gente não fez um... A gente não fez um loop aqui para o menu principal, né? Depois que ele vier para cá, ele já saiu de todos os whiles aqui. Então a gente precisa fazer um... O que a gente pode fazer aqui? Alterar uma variável global? Pode ser. Então vamos criar aqui uma variável. Eu gosto de organizar o código e deixar as coisas uma pertinho da outra. Então eu estou criando todas as minhas variáveis aqui em cima. Tá bom? O que a gente pode colocar? Início do código. E aqui a gente coloca declaração de variáveis. Opa, eu fiz errado aqui. O início do código, na verdade, está aqui. Entenderam? Porque até aqui eu só estou declarando coisa, certo? Aqui que ele vai, de fato, colocar alguma coisa no console. Tá bom? Eu vou criar uma variável aqui de controle, né? Booleana, chamada rodando, né? Que a gente já fez. É igual a true. Deixar ela verdadeira. E eu vou falar aqui. Eu vou fazer faça, ou seja, chame sempre o menu principal com a conta logada, enquanto rodando, certo? Como ela é uma variável global, o público não é válido para esse item. Hum, tá bom. Tem que ser interno? Beleza. E a nosso case 3 aqui, ele vai ser o sair, né? O que a gente vai fazer no sair? Só trocar a variável. Case 3 é rodando é igual a false. Eu vou falar aqui. Até logo. Fulano, né? Ou seja, colocar aqui um cifrão. Conta selecionada. Ponto titular. E a gente dá um break. Certo, gente? Então vamos ver se. Vamos só passar o olho aqui e ver se esse cara vai funcionar. Vamos pensar aqui. Que as coisas aqui vão no. Quem sabe faz ao vivo, né? Infelizmente. Então vamos lá. Criei uma lista de contas. Criei uma variável aqui de controle do nosso ponteiro. E criei a nossa variável de controle do laço. Beleza? Adicionei aqui a minha lista de contas. Agora vamos ver se a lógica funciona. Enquanto conta logada for nulo, que é, certo? Eu não achei ainda a minha conta. Ou seja, eu vou pedir um usuário e senha e vou para cada uma dessas contas na minha lista verificar se bate. Se bater, eu vou capturar esse ponteiro. Eu vou preencher a minha variável conta logada, vou quebrar o meu laço do for each e aqui embaixo eu não vou entrar nesse if, certo? Porque conta logada vai estar preenchido.
Ele não vai falar credenciais incorretas e não vai dar console.clear. Ele simplesmente vai seguir a vida. Quando ele chegar aqui embaixo, o while vai ser quebrado, porque conta logada já não é mais nulo, certo? Vou cair aqui para o do. O meu do vai falar, chama o menu principal, passando a conta logada. Beleza. Agora, se eu não acho meu conta logada, se eu digitei aqui uma credencial incorreta, ele, para cada uma desses caras, vai tentar bater o login. Todos os logins vão bater falso, certo? Porque ele não vai achar na minha base, né, na minha lista, nenhum login que traga verdadeiro, nenhum usuário digitado sem digitado que corresponda ao que eu tenho em base, beleza? Ele não vai preencher, logo ele não vai entrar nesse if, ele não vai preencher o conta logada. E ele não vai dar break, porque ele não precisa, né? Ele vai até o final da lista aqui. Ele vai para cada mesmo, do primeiro até o último. Passou tudo, não entrou nesse if, conta logada vai estar nulo ainda, certo? Porque eu defini ela como nulo aqui e eu não mudei ela depois, tá bom? Se conta logada é nulo, eu vou falar credenciais corretas, tente novamente. Vou dar um console.clear. Quando ele chegar aqui no while, ele vai ver que o ponto logado é nulo. E ele vai pedir tudo de novo. Então, até aí, nossa lógica de login parece funcionar. Depois vamos ver se rodando a gente não pega algum outro erro, tá bom? Agora vamos lá. Fez tudo isso. Chegou aqui no menu principal. Chamou o método e está passando aqui a conta selecionada, que é o nosso ponteiro, tá bom? O que que ele vai fazer? Bem-vindo, fulano. Vou dar as opções. Selecione uma opção. Switch. Selecionei o primeiro, fez a operação. Ah, falta uma coisa que eu esqueci, ó. Console Writeline, opção 4. Opa, opção 3, vai. Exibir saldo. A gente muda aqui para opção 4. E aqui a gente faz um case 3. Tava esquecendo. Case 3. Eu preciso exibir o saldo, né? O que que eu vou fazer? Console Writeline. Vou dar um. Esqueci de dar um console.clear aqui. Vou dar um console.clear e vou falar console writeline, seu saldo atual é de tanto. Só que eu preciso interpolar aqui e colocar conta selecionada. Eu nem preciso fazer isso, né? Eu já tenho aqui, ó. Vou mudar essa maneira aqui de falar só para ficar mais bonitinho. Vou falar fulano, seu saldo é de tanto. Eu nem preciso fazer esse console writeline. Percebe que eu já fiz ele aqui, certo? Então aqui eu só preciso dar um console.clear e chamar conta selecionada ponto exibir saldo. Não passo nada como parâmetro, ela é void, e ela vai fazer isso pra gente. Percebe que eu troquei, né? Aqui, o que que eu fiz? No nosso objeto, na nossa classe conta, eu deixei sacar, depositar, login, só como funções bem atômicas, né? Elas só vão. O que que o sacar faz? Ele só decrementa o valor. O que que o depositar faz? Ele só incrementa o valor, né? O que que o login faz? Só retorna verdadeiro ou falso. Ele não escreve nada na tela, né? Aqui eu quebrei esse padrão. O exibir saldo, ele realmente escreve alguma coisa na tela. Então, assim, eu estou delegando a função de escrever a coisa na tela que eu estou fazendo aqui na minha program para minha classe, tá bom? Não tem problema. Também são estratégias, né? Se eu quisesse fazer coisa. Eu geralmente gosto de escrever tudo num lugar só. Então, só uma classe que tem acesso ao console. Só uma classe que vai ficar dando console write line, entendeu? Eu poderia até. De fato. Mas eu fiz isso. Eu tô dando return aqui só, né? Eu não tô escrevendo nada. Então, de fato, eu tenho que dar um console write line aqui. E eu vou chamar conta selecionado ponto exibir sound, tá? Isso é uma boa prática. Eu tinha feito isso e eu nem tinha me percebido. É uma boa prática você ter numa classe só é, funções que fazem determinada coisa. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha classe principal na program, né? Ela vai ter aqui um monte de coisa que vai, por exemplo, dar escrita no console.
né? Na minha classe, nas minhas classes subsequentes, é bom eu sempre atomizar o máximo as nossas funções. Então, cara, eu quero uma função que saca, que deposita, eu só vou incrementar aqui a variável, né? Eu só vou mexer com esse valor, eu só vou fazer uma coisa. Porque eu poderia muito bem vir aqui e escrever, seu novo saldo de tanto, saque efetuado, depósito efetuado, né? Mas um dos bons princípios da programação é que uma função faz uma coisa, né? E aí a gente deixa uma classe que vai fazer todas as firulas, né? Então, por exemplo, eu tô aqui no case 3, dando console clear e dando console writeLine. Só que o que que eu vou escrever nesse console writeLine é string retornada aqui pelo exibir saldo. Tá vendo que ele retorna uma string, beleza? Que é justamente essa string aqui. Fulano, seu saldo é de tanto, beleza? Então isso aqui é uma boa prática. Deixar sempre console writeLine tudo numa mesma classe só. E as funções a gente vai utilizando conforme a gente vai precisando delas, né? Eu usei ela aqui, eu usei ela aqui, né, no saque, mas percebe que eu não trouxe nenhuma responsabilidade de console write-line lá para nossa conta. Deixei tudo aqui. Beleza? Acho que é só isso aqui que a gente faz no 3. Aí, beleza. Supondo que a gente faça qualquer uma dessas operações. Eu acho que a lógica dentro delas está tudo certo, né? A gente só chama aqui o valor. Até logo, dá um break, rodando false, beleza. Supondo aqui que eu fiz o case 1, cheguei aqui até o final, dei break. O break vai quebrar o switch, certo? Depois do switch não tem nada. E depois do nada, acabou o menu principal. Só que ele volta aqui para chamada. Quando ele voltar aqui, ele vai verificar se rodando ainda é verdadeiro. Se for, ele vai voltar para cá e dar o clear tudo novamente. E chamar o menu principal. Parece funcionar. Vamos fazer aquele debug, linha a linha, e a gente vê se funciona mesmo. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo certo? Beleza. Deixa eu trazer o console aqui pro lado para a gente ir acompanhando o programa. Deixa eu ver se vocês deixaram alguma coisa aí no chat. Às vezes eu não vejo. O pessoal dando boa noite. Beleza. Eu odeio o Windows que ele não entende que eu quero a tela dividida assim. Beleza. Deixa eu. Ele zoa todo o meu display. Peraí. Aí, agora sim. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Criar nossa lista de contas. Percebe que ele só cria a lista aqui, ela tá vazia, certo? Ele vai criar a variável conta logada, só que ela vai ter o valor de nulo, tá bom? Ele vai criar a variável rodando com o valor de verdade, beleza? Aqui a gente vai adicionar as nossas 5 contas na nossa lista. Então, se a gente passar o mouse aqui em lista de contas, o count é 5. Vamos exibir. Ele vai mostrar uma tabelinha aqui pra gente. Aqui, ó. Então, ele tem 5 índices aqui, né? Do 0 ao 4, com as nossas propriedades, beleza? Cada um com o seu. Ok. Então, vamos lá. Agora começa o nosso console write-line. Bem-vindo ao banco digital. Enquanto conta logada for nulo, ou seja, verdade, né? Digite seu usuário. Vamos colocar aqui, João.topan com M. Digite sua senha. Opa, F10, 1, 2, 3, 4. O que que ele vai fazer?
Percebem que o usuário digitado tá junto ao PAN, com o M, né? Senha digitada tá 1, 2, 3, 4. Para cada conta na minha lista de contas, eu vou bater o login. Então vamos lá, vamos passo a passo para ver se vocês pegam aqui, ó. Então ele vai varrer a lista de contas, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o primeiro item da lista, né? Vamos ver aqui. O primeiro item da lista, que é meu, certo? E ele vai atribuir todos esses valores ao objeto C, beleza? Tá vendo? Ele copia tudo. Fechado. E agora ele vai chamar o método. Se o login de C, né, passando o usuário digitado senha digitada, o usuário que está errado, né? A senha está até certa, o usuário está errado. Ó, eu vou dar F11 aqui e ele vai levar a gente lá para o login. O que ele está fazendo? Ele está vendo se o usuário digitado, joão.topan, é igual a joão.topan, né? E aí ele vai validar. Se isso aqui é igual e a senha digitada é igual, percebe que, tá vendo? Ele já até deu um spoiler aqui, ó, falso de toda a expressão. Mas senha digitada, que é 1, 2, 3, 4, é igual a 1, 2, 3, 4. Beleza, verdadeiro. Mas isso aqui não é verdadeiro, não. Então logo a expressão vai ser falsa. Ele vai retornar falso aqui. Não vai entrar no if, certo? Não achei aqui, não achei no segundo, ninguém vai ter, né, essas credenciais. Não achei no terceiro, não achei no quarto. Acabou. Aí ele vai vir aqui para baixo. Conta logada é nula? É. Vou falar credenciais incorretas. Tente novamente. Console clear. O meu while volta de novo, porque conta logada continua sendo nula. E ele vai pedir tudo de novo. Vou tentar logar aqui. Certinho agora dessa vez. 1, 2, 3, 4. Para cada conta, ele vai bater aqui na primeira, certo? Login agora, logo na primeira tentativa, ele vai trazer verdade. Logo ele vai entrar aqui no if, certo? Ele vai pegar o ponteiro, né? Ou seja, ele vai pegar todas as informações que tinha aqui no C, que é da minha conta que eu consegui bater o login, certo? Como que eu sei isso? Porque ele bateu aqui. Ele trouxe aqui que é verdade. Então, ele vai pegar todas as informações de atributos dessa conta e copiá-las para o ponteiro conta logada. Beleza? Percebe que conta logado que era nula antes, tá com minhas informações aqui. Beleza? Vai dar o break, for each vai acabar. Ele vai ver se conta logado é nulo. Não é. Preenche esse objeto. Pula. Ele vai ver se conta logado é nulo. Lá no while, não é. Então ele vai quebrar o laço. Ele vai vir aqui para o menu principal, passando a minha conta logada, passando o meu ponteiro. Beleza? Vamos lá. Eita, DF10. Calma lá, calma lá. Eu esqueço de dar F11 quando tem que entrar. Vamos dar um sair aqui. Opa, digitei. Esqueci de mudar aqui, ó. Vamos dar um 4 aqui? Tá bom. Vamos iniciar ele aqui de novo. Ó, dessa vez eu coloquei um. Eita. Dessa vez eu coloquei um breakpoint aqui, ó. No menu principal. Então vamos dar um continuar aqui. Ele vai pedir todas as minhas informações. 1, 2, 3, 4. Eu esqueci de falar, né? Se deu tudo certo, eu vou falar aqui. Console write-line. Login bem sucedida. Acho que bem sucedido tem console.clear. Vamos dar um thread.sleep também. 3 segundos. Beleza. Deixa eu pausar ele aqui. Reiniciar.
tá? Ele vai seguir o mesmo caminho que a gente fez. Eu só coloquei um breakpoint aqui embaixo, lá no menu, que aí a gente já continua a partir dele, beleza? Então, vamos lá. Vamos logar aqui. Na verdade, cansei de logar comigo. Vou logar com. Eita, eu criei o negócio errado aqui. Vou criar aqui com Anselmo. Anselmo.pereira. E a senha é 567. Se eu digitar 5679, ele vai voltar. Mas por que que ele não falou que está incorreto? Credenciais incorretas. Bom, Anselmo Pereira. Senha 5678. Login bem sucedido. Deu 3 segundos, vai dar o console clear. Beleza. Agora, por que que ele não parou no meu breakpoint? Eu também não sei. O código-fonte é diferente da versão original. Beleza, vamos parar aqui de novo. Anselmo. Opa. Anselmo.pereira. Vou colocar uma senha errada aqui. Eu só não tô entendendo por que que ele não tá me dando as credenciais incorretas. Acho que é porque ele tá limpando muito rápido, né? Vamos trocar aqui. Vamos colocar um thread. Sleep de 3 segundos também. Acho que agora sim. Vamos lá. Anselmo.pereira. Senha 1234. Ah, agora sim. Credenciais corretas, tente novamente. Beleza. Então, Anselmo.pereira 5678. Login bem sucedido. Ok. Parou aqui no nosso menu principal. Primeira coisa que ele vai fazer, dar todas as nossas opções aqui do menu e falar, selecione uma opção. Vamos fazer um saque, né? Vamos exibir o saldo primeiro, né? Eu não lembro quanto que o Anselmo tem. Ele tá aqui, ó. Bem-vindo, Anselmo Pereira. Beleza, deu opção 3. O meu programa deu o convert já, né? Para inteiro. Minha opção tá aqui como 3. Não é mais string. No switch, ele vai fazer essa, essa varredura, né? Ele já vai cair ali no case 3. Vai dar um console clear, vai exibir o saldo. Anselmo Pereira, seu saldo é de 1.100.000 reais e 50 centavos, né? Uma coisa que eu não mostrei para vocês, ó, deixa eu voltar aqui. O que que eu fiz aqui? Eu dei um console writeLine no meu método exibir saldo da conta selecionada. O que que isso significa? O exibir saldo, lembra que ele retorna uma string, né? Se eu der F11 aqui, ele vai voltar. Exibir saldo retorna uma string. Eu estou retornando. Titular, seu saldo é de tanto, certo? E como que ele sabe o saldo do Anselmo? Porque esse objeto ele está apontando lá para as informações do Anselmo, tá vendo? Usuário, senha, saldo e titular. Então, quando ele passar aqui, ele já vai substituir todas as variáveis, ó, e vai retornar essa string aqui. Quando ele retornar essa string para a chamada dele, quem que está chamando esse cara? Console.writeLine. Vai aparecer na tela. Beleza? Ele vai dar o break, vai vir aqui para o menu principal, vai ver que rodando é true e vai aparecer tudo de novo. Selecione uma opção. Beleza, vamos sacar. O Anselmo está fugindo do país, o cara lavou dinheiro e agora ele precisa sacar toda a conta dele, né? Nem vai cair na Receita Federal. Vamos ver. Quanto você quer sacar? Convert to double. Vamos passar o valor aqui. Tinha 100 mil? 100 mil. Vai sobrar 50 centavos. Beleza. O que que ele fez? Transformou aqui o valor para double e ele vai chamar o sacar. Mesma coisa, gente. Vou dar F11 aqui, ele já sabe qual que é o saldo do cara. Já está atrelado ao objeto. E ele vai só decrementar aqui o valor que eu passei. Saldo fica como 0,5 agora. Beleza? E ele vai falar saque efetuado, voltando ao menu principal. Vai dar 3 segundos aqui,
ele vai dar o break. Vai ver que rodando ainda é true. Beleza, vai chamar o menu todo de novo. Vamos fazer um depósito agora. Switch 2. Quanto você quer depositar? Quer depositar R$ 2.000. Transformou para double. Vai chamar o método depositar e vai incrementar a variável saldo com o nosso valor que a gente está passando. Beleza. Depósito efetuado. Voltando ao menu principal. 3 segundos. Voltou aqui. O while continua rodando. E vamos chamar tudo de novo. E agora a gente vai exibir o saldo. Quando ele passar por aqui, ó, ele vai ter o saldo todo atualizado. R$ 2.000,50. Beleza, gente? Vamos deixar esse programa rodar? A única coisa que a gente não fez é uma volta ali para o login, né? Quando eu dou aqui o sair, ele já acaba o programa. Vamos ver se tem um jeito fácil da gente. Porque se eu colocar aqui. Hum, Teria que criar mais uma variável de controle, eu acho. E eu colocaria tudo isso dentro de um do while. Hum, Bom, vamos deixar assim, vai. Vamos rodar esse cara sem breakpoint, só para vocês verem funcionando bonitinho, né? Então, vamos olha aqui, ó. Gustavo, ponto Santana. Qual que era a senha do Gustavo mesmo? 7890. Login bem sucedido. Ele espera ali 3 segundos e me traz o menu. Ah, eu não sei quanto que eu tenho de saldo. Poxa. É... Por que que o meu 3 não tá funcionando aqui? Ah, entendi. Eu não dei um console.readline aqui. Ele tá mostrando, mas ele tá mostrando tão rápido que eu não tô conseguindo. Vamos colocar aqui. Digite Enter para voltar. E aqui a gente também vai dar um thread.sleep de 3 segundos. Quando a gente está no debug, eu consigo acompanhar linha a linha, né? Mas quando a gente solta o cara, ele não espera a gente. Agora sim. Pausar aqui e iniciar de novo. Gustavo.Santana. Senha 1234. Credenciais corretas. Tente novamente. Beleza. Santana. 7890, né? Login bem sucedido. Vamos ver. Eu quero ver quanto que eu tenho de saldo. Ah, agora sim, ó. Seu saldo é de R$ 150.50. Digite Enter para voltar. Beleza. Eu quero sacar. Quero sacar 50 pau. Saque efetuado. Voltando ao menu principal. E eu quero depositar R$ 1. Voltando ao menu principal. Exibir saldo. Ele está aqui com R$ 100.000 e 1 centavo. Tá certo isso? Eu não pedi para sacar. 50 mil.
Ah, agora foi. Seu saldo de 50.001,50 centavos. Se eu vou querer depositar, sei lá, 50 centavos. Vamos lá. Depósito efetuado. Exibir saldo. Pronto. R$ 50.002. Digite Enter. Tá funcionando, gente. Até logo, Gustavo Santana. Esqueci de colocar uma pontuação ali. E ele fecha o programa. Beleza, gente? Tudo isso só para mostrar mais uma vez como que a gente trabalha com objetos e classe, tá? Perceba que eu coloquei antes o que a gente precisava ficar monitorando ali por dicionário, lista. Ah, eu preciso chamar o que está na posição zero do dicionário, com o que está com chave tal. É importante saber como que usa dicionário e lista, né? Lista a gente usou hoje. Por exemplo, a gente usou uma lista, só que agora é uma lista com o nosso objeto, com a nossa classe, né? Mas e dicionário também, né? É importante a gente saber usar essas coisas. Mas para manter muitos dados, né? Ou sei lá quantas contas eu vou querer criar, será, sei lá quantas contas eu vou querer ter nessa lista, né? E que nem eu falei pro pessoal lá na aula passada, né? Quando a gente criou aquele dicionário, que era o nosso sistema lá de RH, que tinha as horas, saldo de horas trabalhado, o salário, o nome do cara, né? A gente tinha uma lista com três informaçõezinhas. E se eu quiser colocar mais informações, né? E se eu quiser fazer um programa que usa, sei lá quantas propriedades, né? Não só três. Eu vou criar uma lista de 20 índices, né? Se eu quero 20 propriedades, não faz sentido. É muito mais inteligível, é muito mais fácil, também legível depois a gente criar, né? Entre outros benefícios, criar classes, né? Que representam o mundo real. Pô, eu sei que uma conta está atrelada a um usuário e senha, né? Eu posso até dar um nível de complexidade a mais a isso, criando depois um usuário. E o usuário tem, a classe usuário tem nome, na classe usuário tem usuário e senha, né? Então você sabe que é uma pessoa e a gente atrela essa conta a uma pessoa. Então a gente pode também amarrar classes a classes, né? A gente pode inventar o quanto a gente quiser aqui. Mas para vocês verem que a nossa classe conta representa o mundo real, né? A ela está atribuído um usuário e senha, a ela está atribuído um saldo e um titular, o nome de um titular. E sobre ela, sobre essa classe, né, ou seja, sobre essas propriedades, nós fazemos certas operações, as quais a gente achar necessário. Ah, eu quero um método aqui que facilite minha vida. Na hora que eu tiver que chamar, na hora que eu tiver que validar um login, eu vou criar um método aqui que ele já faz toda a lógica para mim. Ele vai só retornar um verdadeiro falso, tá certo? Vocês vão ver com o Emídio que isso aqui se chama abstração. Quando a gente cria uma classe, a gente está abstraindo, né? Tudo bem que esse método, ele só tem uma linha. Mas supondo que eu tinha que fazer um método aqui que ele utiliza uma lógica gigante de 500 linhas. O que que vai acontecer? Quando eu criar uma conta, que nem eu criei aqui, né? Nova conta com usuário, senha tal, supondo que o meu método aqui de login tivesse 500 linhas. Eu vou me preocupar com isso na chamada? Não, né? Meu método, eu só estou chamando ele aqui. E eu sei que ele vai me retornar um verdadeiro ou falso, tá certo? Essa é a grande sacada aqui da programação orientada a objetos também. Você ganha um nível de abstração. Eu preciso saber o que está implementado aqui no login? Não preciso, só preciso chamar ele, tá certo? Eu sei que ele vai manipular propriedades e atributos do meu objeto, da minha classe, tá bom? Então, eu implementei aqui métodos que manipulam as propriedades daqui, né, dessa classe, e promovem para a gente uma certa camada de abstração, né? Eu não preciso saber o que o sacar vai fazer. Eu sei que ele só tem uma linha aqui e ele vai só decrementar essa variável, né? Mas lá no meu código principal eu não tenho que saber isso. Eu só chamo aqui, ó, ponto selecionado ponto sacar, tá bom? Então, esse programa aqui foi mais para vocês ficarem um pouco mais acostumados a essa estrutura de classes e objetos e métodos, tá bom? Então, antes o que a gente precisava guardar em lista, em dicionário, pô, tem uma lista que eu preciso guardar três informações. Beleza, ela vai ter três índices, mas e 20, e 50? Né? Eu posso criar 50 propriedades aqui e eu posso fazer métodos dentro dessa classe que manipulem essas 50 propriedades. Meu código principal vai ficar muito, muito, muito mais fácil de entender, muito mais fácil de ler, muito mais fácil de fazer, entendeu? Porque eu começo a dar nomes aqui que fazem sentido, né?
Ah, eu peguei Estou fazendo uma lista de contas aqui. E eu sei que a conta tem as propriedades tais. Beleza? É fácil. A gente consegue utilizar essas classes de objetos como, né, parâmetros aqui, né? O que antes aqui eu tinha uma lista, tinha que ser uma lista de strings, agora eu tenho uma lista de objetos, né? Eu posso utilizar essa lista de objetos para fazer iteração, né? Percebe que antes a gente fazia um for each aqui com strings, com inteiros, com doubles, né? Para cada double numa lista de doubles, né? Para cada inteiro numa lista de inteiros. Agora eu tenho para cada conta numa lista de contas, né? Isso aqui é uma outra vantagem da programação objetos, orientada a objetos. Você consegue utilizar qualquer classe que você fizer, como um tipo primitivo, que nem a gente fazia antes, tá bom? Porque, afinal, ela é um objeto, né? Qualquer tipo aqui, seja inteiro, string, double, eles são objetos. Aqui a gente só cria um novo, tá bom? E a gente pode usar, sim, ele dentro de for each, dentro de while, dentro de loop, de for, né? Fica muito mais simples, né? O nosso código fica muito mais simplificado. Tanto que a gente construiu isso aqui muito mais fácil, muito mais rápido do que a gente construiu nossa primeira versão, né? E utilizando aqui o nosso objeto. Tá bom, gente? Cara, eu vou mandar isso aqui para vocês, deixar aqui no meu notepad. E eu não tenho mais nada para dar para vocês, não tenho mais nada para passar. Eu acho que eu já passei tudo aqui que eu precisava, tá? É, E essa é a nossa última aula, então eu queria aproveitar esse tempinho final para caso vocês tenham alguma dúvida e pode falar, não entendi tal coisa, vamos parar aqui para abrir um novo programa, digitar, a gente tem tempo aqui, tá bom? Vocês que mandam. E aí, alguma coisa aí? Ou tá tudo certo? Não, tá certinho. Eu tava com dificuldade para iniciar para colocar aí a classe, né? Adicionar. Mas eu Sei. descobri, mas eu revisei a aula aqui e consegui fazer o adicionar e tô para testar agora os ensinamentos da aula. Pô, o adicionar se diz aqui, né? Você vem aqui no Isso, gerenciador de solução e vem aqui em adicionar classe, certo? correto. Só fica ligado que percebe que ele criou essa classe dentro desse namespace conta bancária, tá bom? Como eu não Isso. tinha feito nenhuma estrutura aqui na program, na hora que eu fui digitar conta, ele falou, cara, essa conta não existe, aconteceu isso aqui, ó. Ele fala, o que que é isso, né? O nome do tipo ou namespace conta não pode ser encontrado. Está faltando alguma referência? Tá, porque conta tá no namespace conta bancária, certo? E essa program não está dentro de nenhum namespace, então eu tenho que dar aqui o using conta bancária ponto conta, que ele vai saber. Entendi. Opa, usem conta bancária. Não dá o using aqui? É public? Não tem tabu? Public? Não. Não, ali não, deixa eu ver. Ué, tá certo, ó, using conta bancária. Tá vendo? Isso aqui é muito interessante, ó. Quando você tem algum erro, se você der Ctrl ponto, ele te dá algumas dicas. Algumas são boas, algumas são ruins, tá? Mas tá certo, ó, usa em conta bancária. Aí sim ele começa a pegar, entendeu? Então às vezes você pode criar uma classe, você criou ela certinha ali no dicionário, adicionou ela, só que aí ele já deu um namespace aqui, entendeu? E aí você vai chamar em alguma classe que não está referenciando esse namespace, ele não vai conseguir trazer a conta. E se ela for privada também, se você não deixar nada aqui, né? Quando a gente não deixa nada, ele implicita, né? Implícito, tá certo? Ele deixa implícito, né? Ele deduz o nível de acesso desse cara. Muitas vezes é internal, né? Ele deixa como padrão. Se a gente tiver uma classe privada, por exemplo, vocês vão ver isso com o Emílio, tá? É, as outras classes não conseguem acessar a conta, porque ela é privada, tá vendo? E ele vai falar isso para você, ó. Conta é inacessível devido ao seu nível de proteção. Por que caralhos isso serve? Como eu falei, tem bibliotecas desenvolvidas. Por exemplo, eu quero fazer uma biblioteca de matemática, de machine learning aqui no C Sharp, né? Muita gente cria
bibliotecas e elas vão criar. Uma biblioteca nada mais é do que um conjunto de classes e métodos, interfaces ali que são codificados para determinada função, né? Quando você cria uma classe, você pode falar, olha, essa classe vai ser privada, ou essas propriedades vão ser privadas, né? Se eu tivesse uma classe pública, só que a minha propriedade saldo privada, não, a saldo não, vamos colocar titular, private. Eu não conseguiria chamar o meu titular aqui no, na minha outra classe, entendeu? Eu não posso dar aqui um conta logada, ponto titular. Tá vendo que nem aparece mais para mim, entendeu? Então, às vezes você tá, sei lá, vai criar uma classe, vai definir ali os controles de acesso. Se você não estiver vendo ela aqui no seu código ou conseguindo utilizar ela, pode ser isso, beleza? Já para deduzir. Beleza. Certo? Alguma outra dúvida? Ah, Humberto, que bonitinho, deixa eu ver. Obrigado por todas as aulas de lógica e programação, pela paciência, dedicação. Imagina, Humberto. Ó, eu fico à disposição de vocês, tá bom? É, Vocês vão agora, na próxima semana, eu já vou falar com o Jobson. Vou ver se o Eric já começa na próxima semana, porque eu não vi ele falando nada, né? E aí, na próxima semana, se tudo der certo, vocês já começam a aprender com o Eric sobre banco de dados, tá? É um outro mundo, tá, gente? Banco de dados, vocês não vão nem usar o Visual Studio, tá bom? O banco de dados você usa uma plataforma chamada SQL Server. Server. Vocês vão usar este cara aqui. Esse cara aqui. Vocês vão aprender a criar banco de dados. O banco de dados são conjuntos de tabelas, né? Vocês vão aprender a criar tabelas aqui dentro. Tem vários comandos, é uma linguagem de programação para você criar tabelas, né? Para você criar bancos de dados. Então, você não cria que nem um Excel, que você entra aqui e aí você vai colocando linha a linha, né? Não, você vai ter que dar um comando pro programa, para esse programa aqui. Tá vendo que aqui tem umas linhazinhas? Você dá um comando aqui e você executa esse comando, né? Quando ele executar, se o comando tiver assim, cria tabela tal, com nome tal e colunas tal, ele vai criar. Entendeu? Então vocês vão fazer programação, só que é uma programação que você não executa como se fosse um programa. Vocês não vão rodar nada, vocês vão rodar comandos só, né? Comandos crie tabela, altere essa tabela, destrua essa tabela, insira essa informação na linha tal, insira essa informação embaixo dela e por aí vai. Então vocês vão aprender linguagem de programação para manipulação de banco de dados, manipulação, criação. E pode parecer meio bobo, né? Por que que eu vou ter que fazer programação, sendo que eu posso entrar no Excel e simplesmente digitar o que eu quero aqui, entendeu? É porque essa linguagem, na verdade, é muito poderosa, né? Para bancos de dados de pequeno porte, beleza, não tenho muita utilização. Mas hoje, como muita informação é automaticamente colocada no banco de dados, muitas aplicações utilizam dessa linguagem para se interagir com o banco de dados, né? Eu posso, no meu programinha, que nem a gente fez agora, colocar ali a gente chama de query, né? Colocar esse comando de banco de dados ali dentro dele para ele executar em cima de uma determinada tabela. E ele consegue fazer isso, né? Existe essa integração, inclusive é muito famoso, essa maneira de você interagir com aplicação e banco de dados. É através dessa linguagem de programação. Você deixa suas consultas, seus comandos todos feitos pela aplicação e você só consegue retornar os dados. E é isso que vocês vão aprender a fazer. Então, assim, é um mundo totalmente diferente do que vocês vão ver agora, parecido com isso que eu dei, só depois do Eric. Eu não sei se o Eric vai. Até quando vai as aulas dele? Deixa eu ver. Mandei pro Jobson em algum momento. Ó, as aulas do Eric vão até o meio de junho, ou meio de julho. É dia 15/7, tá bom? Que é o que tá programado aqui.
Então vão ser ali 10 aulinhas, só vendo como que faz essa estrutura. E aí depois disso, vocês vão voltar a mexer no que a gente está mexendo aqui de novo, tá? Que é o C Sharp, e aí o Emílio vai dar todo o caminho. O cara é sensacional, ele vai dar assim todo o caminho das pedras aí para vocês em programação um pouco mais profunda, tá? Então assim, daqui a pouco vocês vão entrar num mundo diferente aí de SQL, de linguagem de banco de dados, mas vão estudando isso aqui também, que vão revendo as aulas, enfim, vai me contatando, vai tentando fazer uns programas também, que nem esse que a gente fez. Os programas que eu fiz aqui com vocês, eu pegava da minha cabeça, eu falava, eu vou fazer um negócio assim, assim, assado. E vocês viram que no final a gente consegue fazer rodar, certo? Tentem fazer isso, fala, agora eu quero um programa que faça isso, que calcule sei lá o quê. Tem milhares de ideias aí na internet, muito fáceis, né? Porque tem programas que, quero fazer isso, mas ele exige ferramentas mais avançadas. Beleza, depois a gente aprende. Mas para a lógica de programação tem várias ideias legaisinhas, essas calculadoras, esses menuzinhos, nessas operações. Tem, sei lá, carrinho de mercado, pet shop, lista de espera de restaurante. Entendeu? Você pode fazer um monte de coisa, né? Mas bobinho, mas só para treinar esses fundamentos que a gente fez agora, né? Principalmente de orientação a objetos, que o Emílio vai pegar bastante no pé de vocês com isso. Beleza? Então, a gente não se vê mais com eu falando aqui 2 horas na orelha de vocês. Eu vou aparecer nas outras aulas. Eu não sei como que vai estar minhas noites agora, que eu estou pretendendo também começar umas aulas em faculdade, enfim, vou ver como que fica aqui meus horários. Mas eu vou tentar aparecer como monitor aí nas aulas do Eric, que eu gosto muito de assisti-las também. E eu fico à disposição ali no WhatsApp. Gente, me liga. O que quiser, me manda pombo correio, qualquer coisa. Se eu não responder também. Mas eu prometo respondê-los. E se precisarem de qualquer coisa, tamo junto. É, eu vou, assim como todos os professores aqui, a gente fica, né, de olho em vaga, em coisas para a gente conseguir encaminhar vocês. E aí, uma última pergunta que eu queria fazer quem que está fazendo faculdade aqui de tecnologia? Pelo que eu lembro, o Gustavo estava fazendo, o Gustavo Eu sou Paes. engenharia de produção, né? O Santana está fazendo produção. Agora, eu não lembro É, se o mas Gui, o Anselmo e o Humberto estão já ingressados aí em ensino superior de tecnologia. Vocês estão? Não? Você me fez uma pergunta? Eu Sim. não tô. Não, não estou. Beleza. Eu fiz alguma coisa, mas já tem um bom tempo também, que eu vi essa parte de que você acabou de falar de programação que vai vir. Tá, Próximas beleza. aulas, mas por enquanto não. Tá. E Ô, minha internet tá badarosca hoje. Perdoa. Não, imagina, pô. Você tá fazendo alguma Mas faculdade de tecnologia, nível superior? É, alguém vai digitar. O Gustavo Paes estava fazendo, né, Gustavo? Não, não, João. No caso, eu já fiz curso de programação. Eu usei o MySQL também, e JavaScript, Python e Flutter. Mas Mas eu não. nível superior você não ingressou ainda. Não, ainda não, ainda não. Tá. Porque o que que a gente estava pensando, né? Eu falei isso também, o Jobson sempre fala isso também, e a gente falou para outra turma. É, estágio, para quem está começando com tecnologia, é a porta mais fácil de você entrar no mercado, né? Então, se vocês têm interesse em fazer alguma faculdade, hoje em dia tem várias, tem EAD, que vale super a pena. Eu gosto de faculdade, eu gosto da área de pesquisa. A USP era muito boa com isso, né? Você engaja muito. Mas depende também do objetivo, né? Vai de cada um. Se eu quero só me ingressar no ensino superior, aprender ali a emenda, um EAD tá maravilhoso. Assim, e tem faculdades que dão um nível superior de tecnologia, que é análise e desenvolvimento de sistemas, que eu, se eu não me engano, é 2, 3 anos, né, de curso superior. Vale a pena e é a porta mais fácil de entrada para o mercado, porque com o ensino superior a faculdade consegue fazer parceria com a empresa para o contrato de estágio, né?
E aí a gente consegue também fazer indicação dentro do banco, do Itaú, o Jobs conhece o pessoal do Nubank. Então a gente sempre fica meio de olho, inclusive acho que ele mandou, inclusive no LinkedIn, um link do LinkedIn lá no grupo, né? Para ver se a gente consegue encaminhar alguém que esteja no ensino superior para alguma vaga de estágio lá dentro, tá? Então, se por um acaso vocês forem ingressar aí no ensino superior de tecnologia, avisa a gente, dá um toque no grupo, me manda mensagem, porque qualquer vaga que eu tiver de olho, eu já faço indicação, beleza? Que aqui o que vocês aprendem é o que a gente faz, basicamente o que a gente mexia lá no banco, tá? Vocês já saem com. E essa é a ideia mesmo aqui do curso, né? Vocês já saíram com um pontapé de falar, olha, sou estagiário, mas eu fiz aqui N programas aqui, utilizando programação em .NET, C Sharp, já mexi com MySQL, com SQL Server, né? Então essa é a ideia, tá bom? Mas beleza, vamos se atualizando então. Qualquer dúvida que vocês precisarem, fico à disposição. E, gente, muito obrigado por chegar aqui até o final. Obrigado por me ouvir aí por. Cara, foi o quê? Foi 2 meses? A gente começou. Não, foi um mesinho, né? Um mês e pouco. A gente começou ali no meio de maio. Obrigado por chegar até aqui e pelo carinho aí, pelas dúvidas, pela participação. Adorei dar aula para vocês. Fechado? Ah, fechado. Ainda vou te perturbar um bocado ainda aí, Fechou. ô João. Podem, fica à vontade. Fica à vontade. Valeu, obrigado, hein? Muito bom. Valeu, Ô, gente. João, Hum, como é que diga. ficou o esquema do presencial lá no, Da ONG? da ONG? Então, ótima pergunta, cara. Porque assim, da última vez que eu falei com o Jobson, eu. O que que ele tinha falado? Ele tinha